Olá, meu nome é Marcos Moscal, eu faço doutorado aqui no Japão e hoje eu vou falar sobre alguns cuidados que você precisa ter depois que você foi aprovado na Bolsa Max de Mombugakusho. Pode parecer que o processo seletivo foi a coisa mais difícil, mas não foi. Ele pode ter demorado um ano, mas você acabou de embarcar numa jornada que vai durar ainda mais. Vocês lembram que eu falei que depois que você enviou os documentos, você ainda precisava pedir autorização da universidade ou a carta de aceite? Essa é uma das partes mais importantes do processo seletivo. Então, uma coisa importante que eu não disse no outro vídeo é que quando você vai fazer a pós-graduação pela Bolsa Next e você recebe a bolsa, você vai ser estudante de pesquisa só por 6 meses. E você pode estender esses 6 meses por até 2 anos. Uma possibilidade é você chegar lá e fazer só estudante de pesquisa, não conseguir um diploma, mas o que a maioria das pessoas faz é fica 6 meses, entra no mestrado, no doutorado, e daí se forma e consegue o diploma. E o que eu observei em outros bolsistas Next é que o fator mais importante de sucesso da pessoa, se ela se sentiu realizada, se ela conseguiu dar prosseguimento ao seu projeto, se ela se sente feliz, é o laboratório. É a convivência com o orientador e com as outras pessoas do laboratório. Então, esse é um aspecto muito importante. Tem algumas coisas que você pode fazer antes de antemão para se preparar e evitar cair em um laboratório super ruim, mas tem algumas coisas que você não vai conseguir prever. E é por isso que você precisa ter mais de uma opção, para existir essa possibilidade de mudar depois. Inclusive, eu tenho um amigo que quando ele foi se inscrever na Bolsa Next, né, nessa terceira etapa que você tem que dizer, tal laboratório me aceitou, ele tinha um aceite de 2 laboratórios. E o orientador dele, que era a primeira opção, falou para ele colocar só um. Só que ele, por sorte, foi esperto, achou isso um pouco estranho e ele listou todas as opções que ele tinha, que no caso eram 2. Ele foi aceito em 2 laboratórios. Então ele veio e teve uma experiência péssima no laboratório. O professor era péssimo, tinha um monte de aluno, não conseguia dar tempo para ele não estava trabalhando num projeto que ele gostava. E aí, por sorte, como ele tinha listado a segunda opção, ele conseguiu mudar. Então, se imagine, você recebeu o aceite do consulado e agora você está procurando o orientador e os laboratórios que vão te aceitar. O que eu recomendo que você faça? Procure universidades boas do Japão e lugares onde você quer morar, esses são fatores importantes, mas não leve o nome da universidade e a cidade como fator principal. Eu que já vim em vários lugares, a minha experiência é que você pode ser feliz no interior ou numa cidade grande, mas você não vai ser feliz se você tiver um péssimo orientador. Se você estiver vivendo num laboratório que é um inferno, a sua vida vai ser também um inferno. Por outro lado, se você estiver num laboratório que você gosta dos seus colegas de trabalho, um laboratório que é bem equipado, um orientador que te dá atenção, um orientador que te ajuda, e é legal, você já tem uma grande parte da sua vida resolvida. E eu conheço pessoas que foram para universidades ótimas, as melhores do Japão, mas o laboratório, o professor era maluco. Fazia os alunos ficarem muito tempo no laboratório, não ajudava. E as pessoas foram para essas universidades achando que pelo nome da universidade, porque ela era melhor. Porque ela era melhor ou porque era em tal cidade. Ou seja, não use isso como critério. O que eu recomendo você fazer? Primeiro você tem de ver a área que você quer e vá pesquisando em boas universidades que laboratórios trabalham nessa área. Faz uma lista bem grande, uns 10, 15 nomes de laboratório. Escreve um e-mail padrão com todas as informações, explicando a situação e já envia os documentos. Nessa última fase, os documentos que você deu para o consulado, eles vão te dar também uma carta dizendo que você recebeu essa oferta da bolsa e que caso seja aceito no laboratório, você vai receber a bolsa Mombugakusho. Então você pode enviar já essa carta e envie todos os documentos.
E na minha experiência, a maioria dos laboratórios dos professores respondeu. Você encontra o e-mail deles nos sites das universidades, você manda e eles respondem. Pouquíssimos não responderam. Por quê? Porque os professores conhecem já essa bolsa. E no Japão, os alunos de pós, em geral, eles não recebem bolsa. Então, para um laboratório ter um aluno de bolsa é uma coisa muito positiva. Então, os professores, eles querem você. Você é um item valioso. Você tem que se lembrar disso. Acho que esse foi o fator mais importante no meu sucesso como bolsista aqui no Japão. E eu vi que muitas pessoas que viveram um inferno aqui começaram com o pé esquerdo porque elas escolheram um orientador ruim. Que não foi de total da culpa delas. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para evitar um orientador ruim. A primeira é que você precisa falar cara a cara com essa pessoa. E você já consegue, pela videochamada, ter uma sensação de como a pessoa é. E de como seria trabalhar com ela. Então eu falei com vários professores, por Skype ou por e-mail. E às vezes até pelo e-mail eu tinha uma sensação de como a pessoa era. Você não pode levar isso muito literalmente porque tem uns professores japoneses que não dominam completamente o inglês a ponto de ser capaz de transmitir esses detalhes de emoções ou de coisas pequenas. Mas eu sei que quando você encontrar a pessoa certa, você vai saber que ela é certa. Então use seus instintos. Não vá só pela universidade, o nome da universidade, não vá só para a cidade onde a universidade é. Vá pelo orientador. E a minha dica é que você procure um orientador que tem um laboratório bem equipado, que tenha os recursos, mas não vá para laboratórios muito grandes, principalmente se você não tem muita experiência em pesquisa. Em laboratórios muito grandes, você não vai ser orientado pelo orientador, você vai ser orientado por um estudante de doutorado. Então, se você for em um laboratório que é bem equipado, que tem dinheiro, mas que é um laboratório menor, você vai ter muito mais atenção do professor e isso vai fazer todo o diferencial durante a sua pesquisa. Eu recomendo você ir para um laboratório grande caso você se sinta 100% independente para fazer a pesquisa sozinho. Por exemplo, na situação em que você já fez iniciação, você já fez mestrado, você já fez mais de uma iniciação, em que você sente que se você fosse largado no laboratório, você conseguiria produzir a sua tese e publicar seus papers. Nesse caso, eu recomendo você ir para um laboratório bem grande, porque daí você vai e você surfa no nome do seu orientador. Se não for essa situação, eu recomendo você ir para um laboratório menor. Mas você precisa também ver se o laboratório tem dinheiro. Isso é uma coisa meio difícil de ver. Porém, você consegue ver no site da universidade, às vezes, as páginas onde o orientador foi citado. Você consegue ver nos sites de algumas agências que financiam pesquisa, se ele recebeu algum financiamento. Você consegue ver os papers que ele publicou, se ele colabora com muita gente. E nesses papers, você também consegue ver quem financiou a pesquisa. Então, se seu orientador aparece em muitos papers, se ele, nessa parte dos papers que fala sobre os acknowledgements, se ele tem vários financiamentos, essa é uma coisa boa. E dinheiro não é tudo. Tem laboratórios grandes e ricos que são um inferno de se trabalhar, e é por isso que você precisa falar com os orientadores. Mas trabalhar em um laboratório que não tem dinheiro também não é uma coisa boa. E acaba se tornando uma coisa muito estressante. E eu observei isso com um amigo meu, que trabalhava num laboratório que não conseguia o financiamento suficiente para pagar a sala da universidade. Então, em algumas universidades aqui no Japão, o professor tem que pagar os quartos, eles alugam as salas que eles usam da universidade. E eles têm de conseguir esse dinheiro por financiamentos das agências. E esse professor ele não conseguiu financiamento. Então os alunos, eles estudavam, eles tinham de ficar no laboratório. Então esse é um caso extremo, mas eu observei vários casos em que a falta de financiamento de um laboratório fez com que um laboratório com um clima bom se tornasse um clima insuportável. Porque entra num ciclo vicioso de estresse. Se o professor não consegue financiamento,
daí ele não consegue alunos, daí ele não consegue fazer pesquisa, daí ele não consegue conseguir os financiamentos, e daí não consegue aluno e entra nesse clima. Então é muito estressante para o professor, e esse estresse vai ser transmitido para você se for num laboratório que não tem financiamento. Então essa é uma coisa que é difícil de descobrir, mas você tem de fazer a sua pesquisa, porque essa é a coisa mais importante, a decisão mais importante que você vai tomar nessa fase do processo. Então, vê se o orientador ele é legal, seja por e-mail ou por Skype, o máximo que você conseguir falar com ele. Veja se ele tem dinheiro, veja se ele consegue, se ele tem financiamentos, se ele das instituições de pesquisa, se ele consegue bancar a pesquisa, se ele consegue bancar o projeto que você quer fazer. E, em terceiro lugar, tenha mais de uma opção, 2 ou 3 no mínimo. Então vamos recapitular. Nessa fase do processo, você está mandando e-mails para os professores, você tem um conjunto de documentos que o consulado te ajudou a preparar, você escreve, explica a situação de forma curta, mas incluindo todas as informações relevantes para ele tomar uma decisão, ou para decidir se ele continua falando com você. E então, aqueles laboratórios que te aprovarem, eles vão enviar uma carta de aceite. E essa carta de aceite você repassa para o consulado e inclui na lista os laboratórios. E daí você vai escolher a ordem em que você, de preferência. Então eu indico fortemente que você faça o máximo possível para conseguir a carta de aceite de 3 laboratórios. Porque pode ser que você chegue lá e não dê certo, e você queira mudar, e daí não dê certo, e você queira mudar. Então ter essa possibilidade de mudar caso não deu certo, caso o seu santo não bata com o do orientador, é muito bom. Depois de tudo isso, você conseguiu lá os seus 3 laboratórios, enviou para o consulado, e eles vão perguntar que dia você quer ir para o Japão. E eu me lembro que tinha uns intervalos que eu podia decidir, e isso também depende da universidade. Tem algumas universidades aqui no Japão que começam em abril só, o ano letivo, então você tem de chegar em fevereiro, março. E tem algumas universidades que começam em abril e em setembro. Setembro, outubro. Então você pode chegar no começo do ano ou mais para o final do ano. E aí você pode escolher. No meu caso, eu cheguei em final de setembro, porque tinha essa possibilidade na minha universidade. Mas algumas universidades não têm, elas só começam em abril. Então você tem de ver se essa data de chegada é compatível com os seus compromissos no Brasil. No meu caso, como eu falei no outro vídeo, eu fiquei um tempo fazendo pesquisa no Instituto de Física, daí eu entrei no mestrado na Química e saí, e daí no tempo que eu fiquei esperando até vir para o Japão, no final de setembro, eu fiquei fazendo um outro projeto em que eu desenvolvia sensores para medir o tráfego de veículos nas ruas. Então eu vim para o Japão em setembro e para minha universidade eu tinha essas 2 escolhas. Então, depois que você já resolveu tudo com o consulado, já fez as suas 3 escolhas, já decidiu a data de sua vinda, o que você faz? Tem 2 coisas que eu recomendo que você faça nesse intervalo que você está esperando para vir, seja você vir em abril ou para o final do ano, que vão aumentar muito a sua chance de ser feliz no Japão. Porque toda mudança que você faz de ambiente tem um potencial de fazer muito mais feliz ou de fazer muito mais infeliz. Tem gente que vem para o Japão com uma ideia de que é a terra dos sonhos e eles vão assistir anime, vão fazer muitos amigos, isso não acontece. Essas pessoas acabam fracassando tanto nos seus esforços acadêmicos quanto pessoais, porque não conseguiram se adaptar. Então, tem 2 coisas que eu recomendo para diminuir as chances de que você não se adapte. A primeira delas é: estude japonês. Nem que seja o básico. Eu, quando fui aprovado no consulado, eu não sabia nada. Apesar de eu ser descendente, apesar de ser Nikkei, eu nunca tinha estudado japonês. E eu comecei a fazer Kumon, que é uma ótima opção porque ela é mais em conta. Então, eu fiz um pouco de Kumon, eu fiz um pouco de aula normal, e esse japonês foi muito útil. Era muito pouco o japonês que eu consegui absorver nesse período,
mas era melhor do que nada. Eu lembro que eu chegava aqui e eu não sabia o que as pessoas falavam no mercado, e eu não conseguia andar de trem. Era tudo muito diferente, eu não entendia o que estava escrito, nem todo lugar tinha coisa escrita em inglês. Então, o pouquinho de japonês que eu sabia foi muito importante. E depois que eu comecei a estudar inglês na universidade, teria sido muito difícil começar do zero, zero, zero. Então, já saber um pouquinho me permitiu dar um passinho a mais e eu economizei um pouco de tempo, porque eu fui colocado em uma classe de japonês que não era iniciante, iniciante zero. Era um passinho acima da iniciante zero. Então isso já foi muito útil e acelerou o meu aprendizado de japonês, que no momento está meio enferrujado, mas naquela época foi de uma ajuda enorme e resolveu muitos problemas, porque quem chega aqui sem falar zero de japonês sofre. E a segunda coisa que eu recomendo que você faça fortemente, se você puder, e se você mora em São Paulo, é fazer um curso que chama Koshukai. E o que é esse curso? Depois que os bolsistas voltam do Japão, eles participam de uma organização que chama ACEBEX, que é a Associação de Ex-Bolsistas do Japão. E esses estudantes, que são ex-estudantes, ex-bolsistas, eles organizam um curso que dura um mês e acontece em São Paulo, geralmente no começo do ano, que tem dois propósitos. O primeiro desses propósitos é que você conheça as outras pessoas que também estão indo para o Japão. E o segundo propósito é que você conheça um pouco da língua, dos costumes e de como as coisas funcionam no Japão. E quando me falaram sobre esse curso, eu achei meio, não sei, mas ele acabou sendo muito útil e eu recomendo muito. Em primeiro lugar, porque, embora eu não desse tanto valor a isso, conhecer essas pessoas que vieram para cá depois foi muito importante. Às vezes as pessoas vêm achando que vão chegar e vão fazer amigos japoneses, e isso nem sempre acontece. Então é muito fácil você se sentir isolado. Tem gente que vem e não quer ver brasileiros, quer fazer só amigos japoneses. Isso é ok, mas tem um aspecto muito importante de conhecer as outras pessoas da comunidade brasileira aqui no Japão, que é, por exemplo, se você vem e fica super doente, se você tem uma doença muito séria, você é atropelado por um carro, ou se você atropela alguém e tem de pagar uma indenização milionária, o que você faz? Você não sabe. Então, ter o contato, pelo menos, dessas outras pessoas do Brasil que estão aqui é muito importante. Nós esperamos que essas coisas não acontecem, mas quando você está num país muito diferente, que as coisas funcionam de um jeito muito diferente, você não sabe resolver problemas sérios, é importante ter essas pessoas que estão na mesma situação com você ou que têm mais experiências em morar nesse país estrangeiro. E o segundo motivo é aprender costumes do Japão. E esse eu acho que é uma coisa muito importante também, porque tem umas coisas que eu aprendi no Koshukai que eu não fazia ideia. E, e mesmo sendo descendente de japoneses, abriu muito a minha cabeça sobre o que era necessário saber para vir para o Japão. E para vir no Japão você precisa de muito simancol. E é uma coisa que a gente não tem, às vezes, no Brasil. Às vezes a forma como você fala, ou a forma como você se expressa, ou onde você senta, ou para quem você olha, ou o que você diz pode ofender alguém. Nem sempre é assim, principalmente nas grandes cidades, os japoneses são muito mais liberais e isso não faz tanta diferença. Mas em algumas situações faz muita diferença. Então, saber como você entrega um cartão de visitas, como você faz um cartão de visitas, como você se introduz, como você se apresenta em japonês, como você fala, é importante para aquelas situações em que, se você não fizer do jeito certo, vai ser ofensivo. Mas enfim, eu posso fazer um vídeo falando sobre o Koshukai depois, foi uma experiência incrível. E a mensagem sobre o Koshukai é: parece desnecessário, mas não é. Faça se você puder, se você morar em São Paulo. Então, voltando, enquanto você espera, você vai estudando japonês, você faz o Koshukai que você puder, e daí você vai para o Japão. E esse é um processo em que eu só posso dizer: aproveite. Eu adoro me mudar, eu adoro ir para um lugar novo, e começar a vida do zero, porque você pode se tornar a pessoa que você sempre quis ser. É uma oportunidade única de melhorar a sua vida, de se melhorar como pessoa, de conhecer pessoas novas, uma cultura nova e ser a pessoa que você sempre quis ser. Então aproveite muito essa oportunidade.
E, como esse vídeo está longo já, tem coisas importantes de quando você chega no Japão, chega para fazer a sua pesquisa, que eu vou deixar para um terceiro vídeo. Muito obrigado por terem assistido, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Parabéns se você conseguiu uma bolsa do Maximum Gakusho ou outra bolsa para ir para o Japão. Eu espero que você seja muito feliz e aguardem o próximo vídeo com mais informações sobre o que fazer quando você chega aqui no Japão. Até!